Olá, seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica, que o Senhor nos possa ter abençoado ao longo da semana que passou, e aqui estamos nós para uma nova semana, para um novo tema, para mais alguns ensinamentos que vêm da Palavra de Deus. Já sabe que este trimestre vou estar consigo, pela graça de Deus, mas não estou sozinha. O meu marido, Paulo Cordeiro, mais uma vez, obrigado por estares aqui. Obrigado e também. Podermos, na graça de Deus, mais uma vez ser usados por Ele. É isso que nós oramos e que pedimos, e por falarmos em oração vamos recolher-nos exatamente neste momento para pedirmos a Deus que nos abençoe. Eu vou orar então, está bem? Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada por tudo quanto fizestes por nós, tens feito por nós, farás por nós. Agradecemos todo o nosso coração e pedimos-te que todas as lições e ensinamentos que temos o privilégio de receber possam ser ensinamentos válidos, aproveitados por nós e interiorizados por nós, para que o Teu Espírito em nós desabroche para a bênção de todos nós e da nossa família. Fica connosco nesta hora, inspira-nos a nós e a todos os que nos estão a escutar, em nome de Jesus. Amém. Esta semana falamos sobre um assunto bastante pertinente e muito importante, que inevitavelmente todos eles estamos envolvidos, que é as escolhas que nós fazemos. Mesmo aquelas que nós achamos que não fazemos, nós estamos fazendo. Exato. Mesmo dizendo que nós não escolhemos, nós já estamos a escolher não escolher. Portanto, já é uma escolha inevitavelmente. E achei muito interessante, para já, este versículo de Josué, em que ele, diante do povo, os impele a tomarem uma decisão, a fazerem uma escolha, quase que dando a entender que, mesmo que fosse errado, era preferível do que andar ali no meio termo, mas convém, ou como se ele quisesse dizer, inevitavelmente estavam a fazer uma escolha. Mas ele dá o seu exemplo. Eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Quando falamos da questão de escolha, como aborda a lição de domingo, falar inevitavelmente de um livre-arbítrio, de uma orientação, de uma liberdade que temos ou não, pergunto, e é isso que convém nós explanarmos um bocadinho, sobre esta possibilidade de escolhermos e o peso que essas escolhas têm exatamente na nossa vida. Relativamente aqui a este assunto, Milu, infelizmente, e os autores, aliás, são um casal, corretamente referiram aqui na lição de domingo, existe uma teologia que é muito negativa e que já produziu os seus frutos muito negativos ao longo do tempo. Teve um dos seus principais defensores no reformador João Calvino. Foi um homem de Deus, um homem que falou muitas coisas corretas, mas infelizmente caiu neste erro de pensar que Deus predestina as pessoas. Exato. Ou seja, quando nós nascemos, cada um de nós já está predestinado ou para a vida eterna ou para a morte eterna. E independentemente das escolhas que façamos, aqueles que estão pré-determinados para a vida eterna, pois bem, vão tê-la-ão. E os que estão pré-determinados para a morte eterna, não importa mesmo o que façam, tentem fazer tudo bom, estão condenados. Portanto, isso é um atentado que se faz, digamos, à pessoa de Deus, não é? Portanto, essa teologia nós nunca aceitamos, nem aceitamos, não é bíblica. E, portanto, o que é bíblico é, e a Bíblia fala de predestinação, e eu recordo-me que durante 2 a 3 semanas eu andei às voltas na minha mente, quando era estudante de teologia, sobre o tema da predestinação, e finalmente, depois de muito estudo e de dedicação a Deus, de oração, mesmo de jejum, eu descobri que aquilo que a Bíblia nos apresenta é o seguinte: todos nós, em Adão, o primeiro Adão, fomos predestinados à morte eterna. E todos nós, em Cristo Jesus, o segundo Adão, fomos predestinados à vida eterna. Agora, porquê é que há uns que se perdem e há outros que se salvam? Pelas escolhas. E aqui está a importância das escolhas. Portanto, a nossa escolha, as nossas escolhas que nós fazemos vão determinar qual o rumo que nós seguimos na nossa vida. E, portanto, daí a importância crucial que nós devemos atribuir às escolhas, porque elas têm mesmo essa importância crucial. Aliás, ao contrário de acharmos, quando se pensa em predestinação e realmente levar aquele peso grande de que uns são predestinados para a morte, é exatamente o oposto, ou seja, a boa nova é que o Senhor Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição, da ascensão ao céu, predestinou-nos à eternidade. Exatamente. Ou seja, à vida eterna, como filhos de Deus, adotivos de Deus. Exatamente. E, portanto, é uma boa nova. Exatamente. O sabermos que realmente esta salvação está
disponível para todos aqueles Isso. que aceitarem, que escolherem fazerem esta opção de aceitarem esta oferta do Senhor Jesus. Exatamente. Eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio, que creio que a maior parte dos nossos irmãos conhece, Deuteronômio no capítulo 30, versículo 15, que diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Vê que proponho, é uma proposta. No entanto, o Senhor não se inibe de nos dar o conselho. E qual é o conselho? No versículo 19 em diante diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, cá está novamente o verbo propor, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Portanto, o Senhor diz: olha, há uma escolha que está diante de vós, mas se quiserem saber a minha opinião é que vós deveis escolher a vida. Portanto, Deus encoraja-nos, estimula-nos, aconselha-nos a fazermos a boa decisão, mas não nos impõe nada. Exato. E, portanto, quando nós sentimos na nossa mente, e isto para mim foi muito importante saber isso, às vezes eu sentia, por exemplo, na minha mente, assim uma pressão, uma força, e às vezes eu pensava que isso era a voz de Deus, mas cedo descobri que Deus não força ninguém. E, portanto... Impressiona, sim, convence. Exato. O que é que o Espírito Santo faz? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, convence-nos. É claro que essa convicção às vezes pode ser forte, não é? Dependendo da condição em que nós estamos, não é? Mas normalmente é uma convicção forte. Agora, o escolher, o tomar a decisão não é prerrogativa divina, é nossa prerrogativa. Exato. E Deus espera que nós façamos isso. Podemos dizer de uma outra forma: Deus é todo poderoso, mas há uma coisa onde Ele não pode interferir, é na nossa liberdade de escolha. Achei muito interessante, e talvez para aqueles que possam ter dificuldade em perceber, no fundo, qual é então a escolha que Deus quer para mim, como escolher certo, como optar de forma correta. Na lição desta semana, nós tínhamos particularmente na lição de segunda-feira, alguns passos muito interessantes que os descobrimos através de diferentes versículos bíblicos. Nós não temos tempo para vê-los todos aqui, mas aí em casa podem acompanhar através do vosso livro de estudo. Já agora, se houver alguém que nos escute pela primeira vez, contacte-nos. Nós temos o contacto opchannel.pt se necessitar de um manual como este que nós temos aqui para estudar a lição e diferentes temas, teremos muito gosto realmente em fazer-lhes chegar. Mas, como eu dizia, na lição de segunda-feira vem todos estes itens e dados. O primeiro, por exemplo, imprescindível, que é para sabermos qual a escolha certa, orar. Exato. Orar ao Senhor, pedir que Deus nos conduza, pedir que Deus nos dirija. E sobretudo nessa oração pedir a Deus que nos dê sabedoria. Exatamente. E eu gosto muito daquele texto de Tiago 1,5, quando diz que se alguém pedir sabedoria, que Deus não vai dizer que não. Ora bem. Ou seja, se há oração que nós podemos ter a certeza absoluta e total que Deus responde de forma positiva, é esta. Exato. Nós pedimos a Deus sabedoria. Sem dúvida. E isso é tão importante para nós. E achei interessante que, para além de pedirmos sabedoria, muitas das vezes a gente até percebe o que é que Deus quer, mas não é só entender o que Deus quer, ouvir o que Deus quer, mas é importantíssimo praticar aquilo que Deus quer. Exatamente. Porque é imprescindível, no versículo que nós estudávamos, portanto, o ouvir e o praticar, aquela diferença entre aquele que faz a construção da sua casa na areia ou a construção da sua casa na rocha, é a diferença entre um que ouve e não pratica. E já agora eu leio Exato. mesmo, Milu, queres ver? Em Mateus 7,24, isto faz parte está no contexto do Sermão da Montanha. Exato. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E depois o Senhor, falando do outro homem, portanto, insensato, diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. É interessante que os dois têm uma coisa em comum, é que ambos ouvem. Exato. Porque aqui diz, ouve. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ouve estas minhas palavras, e no versículo 26 também diz, ouve estas minhas palavras. O que é que faz a diferença? Exato. Um, pratica, Exato. diz lá no versículo 24, e as pratica, e no versículo 26 diz, e não as pratica. Exato. Isto faz toda a diferença. Sem dúvida. E muitas das vezes a dificuldade em percebermos qual é o caminho de Deus passa por aqui. É que a maior parte de nós quase poderíamos dizer que não há nada que a gente não conheça, porque o povo de Deus
Deus tem conhecimento da sua palavra, ouvimos-lo ao longo de muitos anos. Mas o conhecimento profundo, Milu, perdoa-me interromper, vai na medida em que nós pomos em prática aquilo que nós já sabemos. Exatamente. Eu gosto de comparar, por exemplo, com quando nós vamos, por exemplo, num carro à noite, num sítio totalmente escuro, pois bem, os faróis do carro iluminam até uns metros à frente, não é? E nós podemos queixar-nos, mas porquê que os faróis não iluminam lá mais para a frente? Pois bem, só temos é que fazer esse percurso daquilo que nós já vemos, e quando fizermos esse percurso daquilo que nós já vemos, nós vamos ver mais. Assim é com a palavra de Deus. Se nós pusermos em prática aquilo que nós já sabemos, Deus vai nos revelar mais coisas para a frente. E tanto que a palavra de Deus é comparada exatamente a essa luz, que ilumina os nossos caminhos, que é a luz para os nossos pés, que nos conduz, que nos orienta. Para os teus exatamente. Pés. E a questão da confiança em Deus, ou seja, às vezes também temos dificuldade em perceber, nem sei se é em perceber, é mais em praticar, porque pode não ir ao encontro daquilo que nós desejávamos, daquilo que nós queríamos, e por isso é que também uma das orientações que vem na lição é confiar que realmente aquilo que Deus está aconselhando e o que está dizendo será o melhor para a nossa vida. Milu, num ou noutro ponto da nossa caminhada espiritual, nós somos confrontados com algo que está na palavra de Deus que vai contra os nossos desejos, os nossos prazeres, aquilo que nós gostamos. É verdade que nós encontramos muita coisa na palavra de Deus que nos anima, que nos dá conforto, que nos dá alegria, que nos dá satisfação, mas há outras coisas que é autênticas bufetadas de luva que o Senhor nos dá, não é? Mas nessas nós temos de ser humildes para dizer, não, se eu pela fé reconheço que isso é importante, então eu tenho que seguir, mesmo que seja contra a minha inclinação, e aqui nós temos que trabalhar contra as nossas inclinações. Nós não podemos permitir que os nossos desejos, as nossas paixões, o que for, leve o domínio, mas pelo contrário, temos que permitir que, assim diz o Senhor, leve o domínio sobre as nossas paixões. Se Deus diz que é para ir por este caminho, então eu não devo ir por aquele, mesmo que me apeteça ir por aquele. Não, eu devo ir por este, e muitas vezes o caminho que Deus propõe é, como Ele próprio disse, um caminho estreito. E passa por uma porta apertada, mas é o caminho certo, é o caminho seguro. E para além da palavra de Deus e da orientação que o Senhor dá, Ele também diz que somos privilegiados se tivermos homens e mulheres tementes a Deus, que possam ser nossos conselheiros. Ou seja, se temos um pai, uma mãe, alguém de família, um irmão de igreja, um pastor, alguém que saibamos e que reconheçamos que há uma dependência de Deus, Deus também dá a entender, pela sua palavra, que nessa multidão de conselheiros, que nós podemos ouvir aqui e ali, olha, se calhar aquela pessoa percebe-se alguma coisa na minha vida, se calhar esta decisão a tomar, aquele disse-me isto, o outro disse, se calhar é isto que o Senhor quer, é mais um contributo para entendermos a vontade de Deus. Eu gosto muito deste provérbio que vem aqui referido na lição de segunda-feira, Provérbios 24:6, que diz que na multidão de conselheiros está a vitória. Há outras versões que dizem que está a sabedoria, mas uma sabedoria que leva à vitória. Podíamos até quase juntar as duas versões. Portanto, não é errado nós escolhermos conselheiros nos quais nós podemos, às vezes, receber. Mas tenhamos em atenção um ponto muito importante. Esses conselheiros têm que dar provas de que são conselheiros sábios. Ou seja, são pessoas tementes a Deus e que seguem aquilo que Deus diz. Eu não vejo muita sabedoria quando, às vezes, algumas pessoas confiam, por exemplo, a sua vida, por exemplo, mesmo profissionais da área, por exemplo, da saúde mental, que não têm a Bíblia Sagrada como fundamento. Não têm, portanto, o paradigma bíblico como seu fundamento. Isso é muito perigoso, porque eles não têm o referencial moral que nós temos e que conhecemos, saber o que é o correto. É interessante que depois na lição de terça-feira não é por acaso que o Senhor diz cuidado ao escolhermos os amigos. A escolha, ou seja, os amigos que o Senhor dá aqui a entender, amigos esses que, ao conhecer-nos, achei muito interessante esta citação de Ellen White, que vem aqui, que diz assim, mesmo os melhores entre nós têm esses traços pouco amáveis e, ao escolhermos amigos, devemos escolher aqueles que não se afastarão de nós quando descobrirem que nós não somos perfeitos. O que é que isto quer dizer? Um verdadeiro amigo é aquele que, apesar de reconhecer as nossas falhas, isto pode começar no nosso próprio casamento. Ou seja, o marido e esposa são marido e esposa, mas também devem ser os amigos que, reconhecendo as falhas de parte a parte, prosseguem, estão ali, resiliente e crescendo e ajudando-se mutuamente, e também um SOS dizer cuidado com os amigos que escolhemos, porque
também pode haver amigos, entre aspas, que não têm o tal fundamento que tu falavas, que é a palavra de Deus. Exato. E não receberíamos bons conselhos. Não, aliás, a palavra de Deus é muito clara e podia aqui mencionar muitos versículos, mas vou ler aquele que é seguramente um dos mais conhecidos daqueles que nos estão a ouvir, que é a 2 de Coríntios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo diz aí algo extremamente importante. 2 de Coríntios, no capítulo 6, ele diz assim: não vos ponhais, a partir do versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ora, isto é válido. Muitas vezes nós citamos este texto, e bem, sim. Quero aqui enfatizar no contexto do relacionamento de escolha de marido, de esposa. No entanto, isto é válido para qualquer tipo de relacionamento. Portanto, o conselho bíblico do apóstolo Paulo é: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E ele faz uma pergunta que é uma mera pergunta retórica, apenas para a nossa reflexão, e a pergunta é: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Aliás, ele faz uma série de perguntas. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. A injunção divina é para que nós nos separemos dos incrédulos. E aqui pode-se colocar uma questão: então, mas nós não temos que seguir o método de Cristo? E o método de Cristo não é dito na página 143 do livro A Ciência do Bom Viver. Ellen White não diz lá que o método de Cristo é o único que produz sucesso ao trabalharmos com os outros e que Jesus se misturava com as pessoas? Pois bem, mas há aqui algo que muitas vezes nós descuramos, e que é o seguinte: é que quando Jesus se misturava com as pessoas, por nunca ser, ele permitia que essas pessoas o influenciassem a ele. Ele misturava-se com as pessoas para ser ele a influenciar os outros, não para se deixar influenciar pelos outros. Ora, se nós nos misturarmos com os outros para influenciar os outros e não sermos influenciados por eles, aí está tudo bem. Agora, quando deixamos que os outros, os pagãos, os incrédulos, nos influenciem a nós, então aí está tudo estragado. E por isso é que esta injunção bíblica é: separai-vos, ok? Portanto, a própria lição esta semana também nos fala sobre esta questão da necessidade de sabedoria, que ainda há pouco nós falávamos, na escolha de um companheiro de jornada, de uma companheira de jornada. Ou seja, a escolha de um parceiro para a vida não é algo que deva ser tomado de ânimo leve, porque é uma das decisões mais importantes que nós tomamos nesta vida, que é escolher alguém para nos acompanhar nesta caminhada. E que, se essa escolha é sábia e é correta e fundamentada na palavra de Deus, será uma bênção, não só para esta vida, mas para a vida futura, mas particularmente alerta de que, se essa decisão não é tomada de acordo com a vontade de Deus, por julgos desiguais, por pareceres diferentes, por diferentes coisas, com certeza que não será essa bênção que Deus almeja, não é? E eu gostaria, a propósito de casamentos, de recomendar mais uma vez este livro que já apresentámos a semana passada, portanto, o Lar Cristão, ou o Lar Adventista, caso tenha essa edição. No capítulo 9, Milu, fala aqui, este título é muito sugestivo, podem ver: Casamentos Proibidos. Portanto, a palavra de Deus é extremamente clara ao dizer que não devemos juntar-nos, portanto, em casamento com alguém que é incrédulo. Foi essa a desgraça que levou ao dilúvio. Porquê? Porque no capítulo 4 de Gênesis nós temos a genealogia dos descendentes de Caim. Depois, no capítulo 5, temos uma maior genealogia, que é dos descendentes de Adão, mas pela linhagem de Sete, aquele que veio substituir, portanto, Abel, que Caim tinha morto. E o que é que acontece? Pois bem, a descendência de Sete, que eram os filhos de Deus, começaram a contrair matrimónio com os descendentes de Caim. E o que é que resultou? Resultou uma corrupção tão grande que Deus teve que, finalmente, trazer um dilúvio para pôr um travão na iniquidade, na onda de iniquidade que este mundo, do qual este mundo estava assolado. Portanto, é muito importante nós escolhermos corretamente, portanto, o cônjuge. E aqui faço um apelo a todos, principalmente os jovens, que estão em idade casadoira, não é? Para poderem ter isso em atenção. E pensem, amigos, não pensem que a vossa sabedoria é superior à de Deus. Não é. Portanto, escolham aquilo que a palavra de Deus diz e aí vocês farão a escolha correta. Se resolverem fazer a vossa escolha, pois bem, é à vossa conta e risco. Mas aí ireis sofrer as consequências e que podem trazer amargos de boca muito grandes. E se calhar eu até puxava um dos assuntos que tratamos exatamente na lição passada, que é escolher também conselheiros sábios.
E todos os jovens que têm o privilégio e a bênção de ter um pai e uma mãe que sejam tementes ao Senhor, que os conhecem mais do que ninguém, o poder saber que os podem orientar exatamente nesta escolha. Olha, este jovem, aquela jovem, tu tens este atributo, aquele pode ter aquele, e eu sei que às vezes é uma faixa etária que a gente não gosta muito de ouvir os conselhos, mas é imprescindível ouvir os bons conselhos e os conselhos sábios. Quando Sansão chegou a casa e disse aos pais que queria casar lá com uma filisteia, eles fizeram uma pergunta ao filho, mas será que não há mulheres entre o teu povo? E às vezes eu dói-me, ó Milu, deixa-me dizer isto, eu dói-me quando vejo jovens que podem ser rapazes ou raparigas que têm, ou outros rapazes, os rapazes podem encontrar raparigas jovens dentro da igreja, algumas belas, bem dotadas, com grandes talentos, e vão escolher fora, e vice-versa. Isso pesa-me imenso no coração ver isso. Portanto, não sejais insensatos, meus queridos jovens, sejais sábios e fazei a escolha de acordo com aquilo que Deus quer e propõe. Quase no fim da nossa lição, também era interessante dar um toque sobre a questão que às vezes nos perguntamos, mas o que é que a nossa profissão ou a escolha do que eu vou fazer tem alguma coisa a ver com salvação? E é interessante que a lição aborde este tema e é muito importante que também passa por ser uma escolha na nossa vida, inevitavelmente. Os jovens estão a preparar-se para ter esta ou aquela profissão, fazendo esta ou aquela escolha, consoante uns, se calhar por talento e vocação, se calhar outros porque não entraram para ali e vão para acolá, tudo é uma escolha, mas é muito importante a escolha da carreira, da profissão. Sem dúvida. E todas as profissões, e gostava de deixar esta nuance, independentemente daquilo que nós possamos escolher, que Deus tem para nós orientado, porque eu aconselho vivamente que cada jovem possa com Deus procurar, Senhor, como é que achas que a minha vida útil pode ser vivida? E agora digo, para a honra e louvor de Deus. Porque toda a profissão pode ser dedicada, orientada para a proclamação do Evangelho, para trabalhar para o reino eterno. Não é só a nível do pastor, da proclamação da palavra. Se nós hoje estamos aqui, temos toda uma equipa técnica que está connosco, que não se vê, que estão do lado de lá e que nós agradecemos muito, mas que estão exatamente a entregar os seus dons, as vocações para o reino eterno, porque estamos a pregar a palavra do Senhor. É muito importante a escolha da profissão também por um aspecto psicológico, porque se a pessoa passar uma vida inteira a fazer aquilo que não gosta, vocês podem imaginar que será um fardo terrível. E às vezes encontramos pessoas em alguns lugares que se nota que não estão ali por vocação. Eu vivi esse dilema, como sabes, portanto, no início da minha juventude, e para mim eu entrei em pânico, literalmente em pânico, quando descobri que estava a seguir uma orientação profissional que realmente eu antevia que não me iria agradar. E felizmente a bom tempo eu dei o salto fora e, portanto, hoje pela graça de Deus posso dizer que estou totalmente realizado neste ministério, porque faço aquilo que eu gosto de fazer. Exato. Nós agradecemos muito a vossa presença, louvamos a Deus por este momento em que podemos estar juntos e, mais uma vez, nós relembramos que temos um livro para si, ou para oferecer a alguma família, a alguns amigos, este livro de esperança para as famílias, que pode pedi-lo através do nosso contacto, da publicadora Servir, ou também acompanhar-nos na opchannel.pt. Foi um privilégio, uma alegria muito grande estar consigo. Se Deus quiser, vemo-nos na próxima semana e até lá.